Fala pessoal, tudo na paz, beleza? Bem-vindos novamente aqui mais uma aula da Polaris Tech Mecatrônica, aprendendo na prática. Hoje a gente vai abordar sobre o software de programação do Arduino. Essa é a aula 2, tá bom? Se você não assistiu a aula 1 ou a aula 00, não deixe de assistir esse rico conteúdo, tá bom? Aqui estamos falando da introdução ao Arduino, tá bom? Então vamos seguir. Hoje vai ser apresentado a IDE do Arduino, que é o software onde a gente desenvolve o código, passa para esse carinha. Vocês lembram que eu comentei na aula passada que quem recebe o código é um microcontrolador? Pode ser tanto o Atmega 328 ou 168. Então, a gente vai passar por esse software, que é a IDE do Arduino, e ele vai transformar isso num sketch, passar para o Arduino e fazer a lógica que a gente deseja, tá? O que a gente digitar no código. Então, abordaremos sobre a apresentação do software, irei mostrar também alguns exemplos e bibliotecas integradas no software, tá bom? Que já estão de fábrica no sistema. Um exemplo de código em C/C++, que é a linguagem de programação do Arduino, tá bom? E iremos também testar um código. A gente vai montar um circuito no Tinkercad. Eu vou mostrar para vocês que é um software online gratuito de simulação e desenvolvimento, tá bom? Que a gente consegue montar circuitos, colocar o Arduino, fazer o código e testar lá, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Para você instalar o software da IDE do Arduino, é muito simples. Basta você vir no Google e escrever Arduino IDE. Você vai entrar aqui no site oficial do Arduino. E nessa mesma página ele já vai dar para você a versão mais recente do Arduino, que nesse vídeo que estou gravando é a 2.3.6, tá? Então você vai apertar o download, vai instalar, tá bom? Quando terminar a instalação, você vai abrir o Arduino, tá? Arduino IDE. É isso. Está carregando e inicializando o software. Esse é o software, a IDE do Arduino, tá bom? Quando você abre ele assim, sem nenhum programa, é exatamente dessa forma que ele inicializa, tá bom? Aqui com uma sintaxe inicial, que é obrigatório, o void setup, que eu comentei para vocês que só faz uma vez quando inicializa o Arduino, e o void loop, que é onde vai ficar rodando o loop e vai fazer a lógica desejada, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês agora um pouco dos exemplos que já tem integrado aqui no software, na IDE, tá bom? E um pouco das bibliotecas, tá bom? Então vamos lá. Para a gente ver os exemplos, a gente vem aqui em File, desce um pouquinho e vem aqui ó, em Examples. Aí tem diversos exemplos, tá? Tem exemplos básicos, exemplos para digitais, analógicas, onde você trabalha com valores analógicos, comunicação também, controles, sensores, displays, strings, USB, tá bom? Aqui eu acredito que você já trabalharia com o Leonardo, tá? Starter Kit, que é os kits de início, e Arduino ISP, tá bom? Aqui eu vou mostrar um bem simples para vocês, só de exemplo, que é o Blink. Se eu clicar aqui no Blink, ó, observa, ele vai abrir uma outra aba aqui do Arduino IDE, que já é o próprio sketch do Blink. O Blink não é nada mais nada menos que piscar o Arduino, tá? Piscar o Arduino não, desculpa. O LED do Arduino. E a gente pode ver aqui, ó, que é o LED built-in, que é um embutido no Arduino, tá? Então, isso daqui, ó, que tá entre essa barra e o asterístico, tudo que tiver dentro dele é um comentário, tá? Já apresentando um pouco do comentário para vocês. Eu posso apagar isso aqui por enquanto, para não confundir um pouco a nossa mente. Então, olha só, a gente analisando esse software aqui, que é do próprio Arduino, que a gente pegou aqui nos exemplos, Basics, Blink, a gente pode notar aqui, ó, que o void setup, o que roda somente uma vez, ele já tem aqui uma função pin mode. Pin mode é o que você define a função do pino, lembra? E ele está definindo pra gente que o LED built-in, vírgula, ele é o que? É uma output, é uma saída, tá? Tudo em maiúsculo, ok? Ponto e vírgula, fecha a chave, ok? Aqui ele finalizou o void setup, tá bom? Na sequência, ele vem com o void loop, que é o loop infinito, que ele vai ficar rodando, tá bom? Então, olha só que interessante. Ele já vem aqui ó, com a função digital write, que é a escrita digital, tá bom? A gente vai abordar em aulas futuras sobre cada função específica, tá? Além desse digital write, analog write, digital read, tá bom? Analog read, trabalho com valores PWM, tá? Mas aqui é só uma apresentação, ok? Então, vamos lá. LED built-in, vírgula, o que eu quero que aconteça? High. Eu quero que ele fique em nível lógico alto, ok? Então, o digital write está escrevendo high no LED built-in,
ok? Ele está ligando o LED. Após isso, olha aqui, temos um delay de 1000 milissegundos. Isso daqui dá 1 segundo, tá? Então, ele vai esperar 1 segundo e na sequência, ó, digitar write, LED, Boolean, low. Eu estou fazendo com que o Arduino escreva digitalmente low no LED Boolean, ok? No LED integrado. Depois um delay de 1 segundo e retorna aqui para o início. Aí ele vai ligar novamente, esperar 1 segundo, desligar, depois esperar 1 segundo e vai ficar repetindo esse ciclo infinitamente, tá bom? Esse daqui é um dos circuitos, tá? A gente vai fazer um dos circuitos, não, desculpa, um dos códigos de exemplo. A gente vai fazer um bem parecido ali em simulação no Tinkercad, que é um software gratuito que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Mas deixa eu mostrar outros exemplos aqui de códigos, ok? A gente vem aqui em File, Exemplos, Basics, por exemplo. Aí a gente tem aqui, ó, Analog Read Serial, uma leitura analógica serial, tá bom? Aqui, basicamente, é uma leitura de um valor analógico de, por exemplo, um LDR. Um LDR é um sensor de temperatura, tá? Aqui ele tem uma explicação em inglês, tá bom? Ó, ele tá falando que lê a entrada analógica no pino 0 e printa o resultado no monitor serial, tá bom? Então, olha só, o que acontece? Vamos apagar aqui rapidinho esse comentário. No Void Setup, o que vai rodar uma vez, ele está definindo que a velocidade da comunicação serial é em 9600, tá? Isso a gente vai ver em outras aulas também, não se assustem, tá? Isso daqui é bem tranquilo de compreender, tá bom? Na sequência, ele vem aqui para o Void Loop, que é o ciclo infinito, e está definindo, ó, ele está criando uma variável, tá bom? Chamada Sensor Value do tipo int, tá bom? Eu vou explicar futuramente também os tipos de variáveis, ok? E olha só, ele está criando uma variável Sensor Value do tipo int, uma variável do tipo int, então é um valor inteiro, aceita valores positivos ou negativos, tá bom? Igual a Analog Read, que é uma função para ler a entrada analógica a 0, tá bom? Que isso poderia ser um sensor LDR, poderia ser um sensor de temperatura, tá bom? Poderia ser uma ponte de Weston, ok? E é muito variado, tá? Porque ele vai ler apenas as tensões de 0 a 5 volts, ok? Então nisso você já tem aquela limitação que eu comentei no Arduino. A gente sabe que o Arduino em si, ele tem uma limitação de 10 bits, tá? A capacidade de memória dele, tá bom? Então se a gente fizer um cálculo aqui bem rápido, científico, se você fizer 2 elevado a 10 bits, vai dar um valor de 1024, ok? Então você tem 1024 possibilidades diferentes, certo? Ou seja, aqui na entrada digital do Arduino Uno, ok? Ele tem uma capacidade de resolução de 10 bits, tá ok? O Arduino Uno, o Nano já tem uma capacidade um pouco menor, tá? Então vamos lá. Se ele tem uma capacidade de 10 bits, fazendo o cálculo aqui, 2 elevado a 10 dá 1024. Mas como a gente considera também o zero, por quê? Porque ele lê de 0 a 1023, ok? Então ele tem uma resolução de 10 bits, tá bom? Permite 1024 níveis de leituras e ele faz a leitura de 0 a 1023, tá bom? Ou seja, 0 volts que você aplicaria aqui na entrada analógica a 0 corresponderia ao valor 0 no Arduino, por conta dele ter um conversor analógico digital, tá bom? É um conversor ADC, perfeito? De 10 bits, certo? Então aqui nessa função analog read, se por exemplo tivesse uma tensão de 5 volts sendo aplicada no A0, ele reconheceria aqui o valor de 1023 nessa variável sensor value. E seguindo aqui a lógica, ele está printando pra gente aqui, ó, serial.println sensor value. Esse ln aqui eu vou explicar, tá bom? Essas funções em aulas futuras, não se assustem, ok? Mas aqui está printando esse valor sensor value e na seguida ele está quebrando uma linha, que é esse ln, tá bom? Mas eu vou explicar, perfeito? E um delay de 1 milissegundo, um tempo muito pequeno. Terminou aqui, ele vai seguir o loop. Depois ele vai ler de novo, a entrada 0, vai printar esse valor, delay de 1 segundo. Então vai seguir isso infinitamente, tá bom? Então, vamos ver aqui um outro código bem rápido. Digital, aqui ó, button. Button aqui é para fazer a leitura de um botão, tá bom? Ok?
bem simples também. A gente vai analisar futuramente também essas funções, ok? Mas ó, fazendo uma breve interpretação, ele está definindo que o pino do botão é o 2, tá? É o pino 2 do Arduino. Então o pino 2 é o botão, ok? Na linha de baixo a gente tem aqui que o pino 13 é o pino do LED, tá ok? Ele definiu como uma variável const int, ou seja, uma variável constante, esse valor não se altera. Vou explicar isso em futuras aulas, tá? De tipos de variáveis, não se assuste, tá bom? E na sequência, olha só, ele criou também uma variável do tipo int de estado do botão, ok? Que pode ser variável, por isso que não é constante, tá certo? Então seguindo aqui, ó, void setup, que é o que inicializa somente uma vez no programa. A gente parte aqui ó, com pin mode. Qual que vai ser a função do pino? É isso que eu estou falando aqui. Ele está me dizendo que o LED pin, que é justamente o que a gente definiu sendo o pino 13, ele é output, ou seja, uma saída, beleza? Uma saída digital. Seguindo aqui a linha abaixo, pin mode, button pin, ou seja, o pino do botão que a gente definiu como 2 aqui em cima, é uma input, tá bom? Ou seja, ele vai receber um sinal. Beleza? Então vamos seguir o jogo pro void loop, que é o loop constante que vai ficar rodando. Então olha que bacana. Eu estou definindo aqui que o meu button state, que é uma variável do tipo int, que pode se variar, tá? Ela varia de 0 a 1, ok? Por quê? Porque o botão só fica ligado ou desligado, perfeito? Então vamos lá. Ligado ou desligado, high ou low, ok? Pega essa analogia. Lógica booleana, 1 ou 0, tá? Então vamos lá. Button state, estado do botão, igual a digital read, eu quero ler uma entrada digital, perfeito? Button pin, certo? Ou seja, é o meu pino 2, como você pode observar. Ou seja, nessa linha ele vai ficar lendo se há alteração no estado lógico do button pin, que é o pino 2, ok? Se está em nível lógico alto ou baixo. Isso significa se estiver com o botão apertado ou não, tá bom? Seguindo o jogo, a gente tem aqui uma condição if, tá? Isso daqui é uma lógica de condição. Se essa condição for atendida, ele vai fazer essa função dentro do que estiver nessa chave, tá bom? Else, se não, ele vai fazer o que está nessa outra chave, beleza? O if, traduzindo para o português, é se, ok? Se button state estiver igual a high, ou seja, meu botão está ligado, eu quero que ele faça um digital write em quem? Eu quero escrever digitalmente em quem? No LED pin. O LED pin, lembra, ó, a gente definiu como output e ele é o pino 13. Eu estou escrevendo digitalmente high. Eu quero que ele ligue, tá bom? Se o meu botão state estiver em nível lógico alto, ok? Se esse carinha aqui, ó, for pressionado, justamente essa funçãozinha, ok? Então, se o botão estiver ligado, digital write, LED pin, igual a high, perfeito? O LED será ligado. Se não, else, o else é se não for atendida essa condição, por isso que ele é depois do if, ok? Se não, LED pin low, o LED pin ficará desligado, ok? Não haverá nenhuma alteração nele. Ou seja, se o meu botão estiver acionado, button state igual a high, isso é sintaxe do Arduino, tá? Faça essa função, LED pin igual a high, perfeito? Estou ligando o LED. Se não estiver ligado, que é o else, LED pin igual a low, perfeito? Ele fica desligado, tá ok? Futuramente eu irei explicar sobre as funções, tá? Isso daqui é apenas uma apresentação, ok? Então vamos seguir. Tipo de variáveis também a gente vai ver, beleza? Posso tentar abrir outro aqui também, se quiser. Analog input, communication, tá bom? Arrays, sensores, display. A gente vai ver futuramente sobre bastante coisa, tá? Sobre displays em comunicação I2C, como fazer uma comunicação em RS485, como fazer a leitura de um sensor analógico, tipo um LDR, tá bom? Iremos fazer lógicas, desafios, ok? Deixa eu mostrar para vocês um pouco das bibliotecas que tem aqui no Arduino, tá bom? Que a gente vem aqui, ó, na esquerda. Aqui, ó, Library Manager. Tem biblioteca de muita coisa, velho, mas muita coisa mesmo, é um universo aqui, tá? O Arduino ele está sensacional, tem muita coisa aqui para poder aprender
curiar, fuçar, entende? É um universo aqui, tá bom? Tem muitas bibliotecas. As bibliotecas não são nada mais nada menos que uma ajuda, tá bom? Entre aspas, é um código pronto para você integrar e instanciar o seu objeto, tá bom? Por exemplo, se você fosse usar um sensor de peso, tá? Eu conheço um aqui que é chamado de HX711. Isso daqui é um sensor de peso, tá? É uma célula de carga, perfeito? E essa biblioteca, ela faz a calibração, porque nela já tem um código interno. Por exemplo, se eu instalar aqui, ó, ela já tem um código interno, perfeito? Ou seja, sempre que eu quiser incluir a biblioteca HX711, por exemplo, você usa hashtag include, aí você coloca sinal de menor, HX711.h. Então, é dessa forma que a gente faz a inclusão de uma biblioteca no seu programa, tá bom? No seu código G. Aqui eu estou incluindo a biblioteca HX711, que é uma biblioteca que trabalha diretamente com células de carga, tá bom? Que já ajuda a fazer todo o fator de calibração, de medidas, ok? Uma célula de carga, para quem não sabe, esses carinhas aqui, tá bom? É um sensor de peso, beleza? O HX711 não é nada mais nada menos que um amplificador, tá bom? Ele consegue amplificar o sinal das balanças e traduz isso para o Arduino de uma forma mais calibrada, vamos dizer assim, tá bom? Ele vem de uma forma sem erros, tá? Porque tem muita variação. A leitura do próprio Arduino Uno, por exemplo, vocês lembram que ele só tem 10 bits de resolução. Já o HX711, ele tem 24 bits, tá? Então é uma capacidade absurda. Se a gente vir aqui calcular, ó, fizer 2 elevado a 24, já dá uma capacidade de mais de 1 milhão, entende? 16.777.216 possibilidades, tá bom? Então é por isso que é usado o HX711, ok? Tem muitas bibliotecas, tá? Essa é só uma delas. A gente também vai ver futuramente. Quando a gente for trabalhar, por exemplo, com um display OLED, por exemplo, a gente usaria a biblioteca Adafruit, ok? O Liquid Crystal é mais para LCD, tá bom? E resolução de 16:2, tá bom? Essa biblioteca Liquid Crystal é mais para facilitar. Lembra aquele esquema de ele já ter um programa pronto dentro dele? Entende? Então isso vai facilitar. E quando a gente for trabalhar, por exemplo, com display OLED, aqui, ó, display OLED, que ele é mais bonito, aí a gente tem que usar uma outra biblioteca, que é o Adafruit, tá bom? Mas isso a gente vai ver futuramente com mais calma, tá bom? Perfeito? Então, é isso, tá bom? Aqui a gente tem como criar um novo sketch, abrir sketches, ver os exemplos. Tem umas configurações aqui de preferências, tá bom? Você pode digitar da forma que você desejar. Modos avançados, tá bom? Escolher os tipos de placas. Aí, vocês lembram que eu comentei que existem vários tipos de placas? Olha aqui, Arduino ESP32 boards, Embed, Giga, OS Nano. Tem muita placa, tá bom? Muita placa de Arduino, ok? Isso aqui são boards, né? Pra gente ver os Arduinos mesmo em si, a gente pode vir aqui, ó. Boards, aqui, ó. Arduino AVR boards. Olha isso, o tanto de Arduino que tem aqui, tá? Leonardo, Nano, Mega, Uno Mini. Recentemente eu usei um Arduino Micro para fazer um projetinho, tá? Ele é bem pequenininho, é bem bacana, tá? Arduino Explora, Arduino Fio BT, tem muito tipo de Arduino, ok? Novamente, não se assuste, futuramente a gente vai ver, tá? As funções aqui aplicadas no software e fazendo uma plaquinha, tá bom? Vamos só. Agora, vamos ver a parte do software de simulação, tá bom? Que é o Tinkercad. Eu já tô até com ele aberto aqui, como você pode ver, mas eu vou fechar ele aqui, tá? E você vai pesquisar no Google isso daqui, ó, Tinkercad, tá? É gratuito, só você entrar aqui. Aí você loga com a sua conta, tá? Que a minha já tá logada aqui, ok?
Se você não tiver uma conta, você cria uma também, tá bom? Mas é bem simples. Já tem aqui, ó, no início. Então você aperta aqui, ó, criar. E vem aqui, ó, em circuitos. Ele vai criar essa interface inicial aqui para você. É um software excelente para você conseguir testar diagramas, circuitos eletrônicos, testar código no Arduino, tá? Nesse exemplo que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai fazer um circuito eletrônico de um liga e desliga LED via Arduino, ok? Então a gente vai fazer um diagrama eletrônico que fica ligando e desligando o LED de acordo com o tempo que a gente vai determinar no código, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou precisar aqui primeiro? De uma protoboard, tá? Que é onde a gente vai fazer as ligações eletrônicas, perfeito? Na sequência eu vou colocar um LED, tá bom? Eu só venho aqui, seguro e arrasto. E se você quiser também, é só você pesquisar aqui em cima, LED. Aí ele aparece várias opções aqui, tá? Por exemplo, Arduino. Aí aparece o Arduino e também aparece várias montagenzinhas já feitas, tá vendo? Entrada analógica, leitura digital serial. É bem bacana, sabe? Servo também, se consegue. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui um LED. Ok? Lembrando, tá? Aqui nós temos o terminal do anodo, que vai ser o nosso positivo, e o catodo, que é o negativo. Perfeito? Então vamos lá. O anodo é onde a gente liga o nosso sinal positivo de 5 volts. O catodo é o nosso sinal negativo. Perfeito? Então, deixa eu só mostrar para vocês. Ó, a protoboard, ela tem essas ligações aqui em paralelas em todas as colunas, ó, tá vendo? E ele mostra aqui pra gente no software. Aqui essa coluna toda é interligada, é interligada. Eles não têm ligação, por exemplo, assim, ó, na vertical, ok? A única coisa que tem, o único barramento que vai ter essa ligação na horizontal em si, é esses aqui das extremidades, tá? Que é o pórtico do negativo, tá? Vai ser o barramento do negativo, do GND, e do positivo, tá bom? Se a gente quiser fazer até um jumper aqui no positivo, e fizer um outro aqui no negativo, tá bom? Você pode mudar a cor do fio também, para ficar mais intuitivo. Positivo e negativo, beleza? Então vamos lá, o que eu fiz aqui agora? Eu liguei o meu LED, tá? Com o terminal negativo no GND da protoboard, tá? E o terminal positivo, que é o anodo, eu ainda não liguei em nada, ok? Por quê? Porque aqui eu vou precisar de um resistor, ok? Um resistor limitador de corrente. Por quê? Porque o meu Arduino, eu vou segurar ele e arrastar aqui para a esquerda. Eu posso tirar o zoom só girando o scroll para trás, tá bom? O meu Arduino, lembra que ele gera o sinal de 5 volts? 5 volts, tá? Então se eu ligar 5 volts, por exemplo, no código que eu gerei no pino 13 para ligar o LED, ele vai queimar o LED instantaneamente, tá? O LED não aguenta uma tensão de 5 volts. Ok? Então eu vou puxar aqui, ó, uma perna aqui do 13. Vou clicar aqui para baixo, depois eu vou subir aqui e colocar aqui na perninha de baixo do resistor, tá bom? Então aqui ficou mais seguro, tá? Eu posso deixar esse resistor tanto aqui na ligação do Arduino em si, do pino 13, quanto se eu deixasse aqui, ó, na saída do resistor. Aí eu precisaria ligar, ó, um fio direto no GND, tá bom? Eu vou até fazer isso, tá bom? Vou colocar ele aqui, ó. Certo? Tanto faz, ok? Porque a mesma corrente que passa desse lado é a mesma que vai passar desse lado, certo? Só vai criar diferença de potencial, só vai existir uma corrente, só vai ligar o LED se ele passar por esse resistor, ok? Então, vou deixar dessa forma para ficar explicativo. Vou deixar tudo em preto. Certo? Então vamos lá, gente. Aqui eu acabei de ligar o meu pino 13 do Arduino no terminal anodo do LED, perfeito? Terminal positivo. O terminal catodo do LED está ligado num resistor. Esse resistor de fábrica do Tinkercad, quando você arrasta, ele vem definido, ó, como 1 kΩ. Então vamos lá. Para a gente conseguir fazer o cálculo do resistor necessário, limitador de corrente do LED, a gente precisa saber três valores essenciais, tá bom? Que primeiro é a tensão da fonte, que será de 5 volts do Arduino. A tensão que o LED necessita, nesse caso o vermelho, necessita de aproximadamente 2 volts, tá bom? Mas se você for usar de outras cores, por exemplo, branco, verde, amarelo, laranja, você precisa ver de acordo com o datasheet qual que é a tensão específica, tá? E a corrente dele, tá ok? Que também é específico.
especifica pra gente que é de aproximadamente 20 mA. Então, a gente faz o cálculo. Vem aqui na calculadora. Para fazer o cálculo, é uma equação da lei de Ohm, tá bom? Aonde R, que é a resistência do resistor, igual a tensão da fonte menos a tensão do LED, dividido por IF. Por quê? U é igual a R vezes I. Perfeito? Como é que eu quero calcular o resistor? Então, basicamente, eu só jogo esse I aqui para cá, dividindo. Perfeito? Então, R vai ser igual a 1 sobre I. Perfeito? É esse cálculo que a gente está fazendo. Porém, a gente tem que descontar o valor da tensão da fonte e do LED. Perfeito? Para saber a específica para alimentar esse resistor. Então, vamos lá. É a tensão da fonte, ou seja, é 5 menos 2 volts do LED igual. A gente faz dividido por 20 mA, tá? Que vai dar 0,02. Opa, 0,2, 20 mA. Dá um igual. Ele dá pra gente, ó, um resistor de 150 ohms. Perfeito? 150 ohms. Eu já joguei aqui no software, 150 ohms. Então, beleza. A gente montou aqui o circuitinho. LED ligado. O terminal anodo do LED ligado no terminal 13 do Arduino. Terminal catodo do LED ligado no resistor de 150 ohms. Ligado na onde? No GND da protoboard. E esse GND da protoboard a gente tem que ligar agora no GND do Arduino, tá bom? Porque ele é a nossa referência. Eu posso ligar tanto desse pino aqui de baixo, o GND, ok? Ou eu poderia puxar desse GND de cima também, tá? Sem problema nenhum. Posso puxar pra cá. Vou até apagar esse de baixo. Assim, beleza? Ou seja, como aqui ele já está interligado com esse LED, então tá alimentado. O circuito eletrônico está pronto. Agora vamos partir para o software, tá? É o programa do Arduino. Você se lembra que a gente tinha aberto a IDE e nós vimos uns programas exemplos aqui? Aqui basicamente é onde você faria o programa, o código C/C++ e enviaria para sua placa, tá? Via cabo USB e tudo, ok? Que eu vou mostrar em futuras aulas. Mas aqui a gente está simulando num software gratuito, que é o Tinkercad, que é online. Então, aqui já está tudo integrado, tá? Tanto o circuito eletrônico, os componentes, quanto o Arduino. Então, se a gente quiser fazer um programa aqui no Arduino, a gente pode vir aqui, ó, em código, tá bom? De cara, ele vai mandar pra gente essa opção em blocos, tá? Que é a programação em blocos. Também é bem simples de programar, para aprender também é bem bacana, mas eu indico mais o modo texto, tá bom? Texto. Então vamos lá, aqui eu posso apagar o que já está pré-definido aqui, void loop e void setup, perfeito? Isso daqui, eu vou colocar um comentário, você coloca // programa para piscar LED no pino 13, perfeito? Então vamos lá, o que a gente pode começar fazendo? Definindo que o meu LED está no pino 13, certo? Então eu coloco hashtag define LED 13. Então se eu quiser também fazer da seguinte forma, definir como uma variável int ou uma const int, que é uma variável constante, que nunca vai ser alterada, e eu defino o nome LED igual ao pino 13, ponto e vírgula, tá? Da sintaxe. Então aqui eu estou definindo que o meu pino 13 é o LED. Mas eu prefiro fazer dessa forma, definindo com o comando define LED 13, ok? Dessa forma não precisa colocar o ponto e vírgula, por ser uma função de define. No void setup é onde ele vai rodar só uma vez, certo? Então eu preciso falar agora para o Arduino que o meu LED é uma saída digital, tá? Então o que eu faço? Eu escrevo pin minúsculo mode, abro parênteses, e eu escrevo aqui, ó, LED. Esse LED é o quê? Uma output, fecho parênteses, ponto e vírgula, tá bom? Aqui eu estou definindo que o meu LED é uma saída na função pinMode, perfeito? Então, como o meu código só exige isso, está feito. No void loop é onde ele vai ficar rodando infinitamente, ok? Um detalhe, se você quiser deixar sua síntese mais organizada, você aperta o botão Tab, tá vendo? Que ele já faz esse parágrafo. Então vamos lá, se o objetivo aqui é ligar o LED e depois de X tempo desligar o LED, é bem simples. Eu uso a função digital, minúsculo, tá? Que tem essa rigidez do upper low case. Digital write, abro parênteses. O que eu quero
escrever digitalmente? Eu quero escrever no LED, vírgula, o comando hide. Eu quero que ele entre em nível lógico alto. Ponto e vírgula, dou um enter. O que eu quero que aconteça agora? Que conte um tempo e depois desligue, certo? Então coloque aqui a função delay. Vamos colocar 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, ponto e vírgula. Depois eu quero desligar o LED, certo? Então, digital write LED, vírgula, low. Agora é um nível lógico baixo, para ele desligar. Após isso, eu quero que conte mais um tempo de 1 segundo, fecho parênteses, ponto e vírgula, ok? Então aqui a lógica tá bem simples, ó. Ele vai ligar o LED, tá bom? Passou aqui no void loop, vai ligar o LED, digital write. Depois disso vai esperar 1 segundo por conta dessa função delay. Depois desse 1 segundo ele vai desligar o LED por conta dessa função low. E na sequência vai contar um tempo de 1 segundo, repetindo o loop. Aí vai ficar rodando infinitamente, tá bom? Aqui, para eu testar agora esse circuito e esse código, é muito simples. Se não der nenhum erro aqui de sintaxe ou etc, ele não vai iniciar, tá? Aqui eu apertei para iniciar, iniciou perfeito. Observa que o circuito já está em funcionamento, tá? Ó, ele está ligando o LED durante 1 segundo, desligando e contando 1 segundo. Vamos supor que eu quero que o tempo que ele fique desligado seja maior. Então eu vou colocar aqui agora, ó. Opa, você tem que parar a simulação, tá? Eu vou colocar aqui agora 3 segundos, ok? Que é os 3000 milissegundos. Então vou iniciar de novo. Observe, ele ligou durante 1 segundo, agora está esperando 3 segundos. Agora ele vai ligar durante 1 segundo, desligou durante 3 segundos. Ligou, agora desligou, tá bom? Então ele vai ficar rodando esse loop, ok? Bem simples também, tá bom? Então é isso, tá bom, gente? Gratidão pelo tempo de vocês, tá? Hoje a gente viu um pouco sobre a apresentação da IDE do Arduino, onde ele é programado, alguns exemplos um pouco explicados, tá bom? E bibliotecas integradas. Um exemplo de código em C++, tá bom? C/C++, ok? Que é onde a gente analisou ali alguns exemplos e nós desenvolvemos e implementamos um código no circuito no Tinkercad, tá? No software de simulação gratuito. Perfeito? Fizemos aí uma aula bem bacana, eu achei bem dinâmico, tá bom? Agradeço a atenção. Nas próximas aulas eu desejo já abordar um pouco sobre tipos de variáveis e a gente já começar a trabalhar um pouco em funções, tá? Como digital read, digital write, analog read, analog write, tá bom? Então, é isso, tá? Agradeço imensamente. Conte com a Polaris Tech. Siga-nos no Instagram também, se inscreva no canal. E fiquem com Deus, tá? Tamo junto.